Garçons ignoram idosa, mas um cliente famoso faz questão de servi-la. No meio do almoço apressado, entre bandejas que tilintavam e conversas que se sobrepunham, havia uma mesa que parecia não existir. Uma senhora de cabelos prateados sentava ali todas as quartas-feiras. Chamava-se Dulce. Ela tinha um prato favorito, uma rotina medida em pequenos rituais. Chegar às 12h15, escolher a mesa do canto, abrir o jornal na seção de classificados, dobrar o guardanapo 3 vezes e ajeitar o lenço sobre o colo, como quem prepara um altar de costume. Hoje, havia chegado mais cedo e esperava pacientemente. O relógio da parede, além do calor do salão, marcava o ritmo. 20 minutos se passaram. O aroma de molho e pão recém-assado enchia o ar, as lâmpadas refletiam nas taças e os garçons corriam de uma ponta à outra. Dulce olhava para a porta da cozinha, olhava para a janela, acariciava a aliança no dedo. Alguém passou ao lado dela sem notar, subiu para 40 minutos. Ela sorriu uma vez, educada e discreta, como quem admite ser invisível sem fazer barulho. Aos 43 minutos, ela tentou falar com um garçom que já carregava 3 pratos. Ele se desculpou com um olhar cansado e, sem maldade, desviou. Aos 45 minutos, quando o silêncio que antecede o constrangimento entrou no salão, Dulce guardou o jornal, ajeitou o lenço e tirou do bolso um retalho de papel com anotações. Nomes de remédios, o número do telefone dos filhos, a receita que ela gostava. Ninguém havia trazido um copo d'água. O salão conhecia a pressa como se fosse um hábito obrigatório. A invisibilidade, no entanto, era mais discreta, passava por baixo dos olhos, entrava pelo mesmo buraco que o tilintar e saía sem deixar nada. Cada mesa ocupada tinha seus donos, mas a mesa do canto, com sua toalha discreta e uma cadeira que rangia quando Dulce se acomodava, era tratada como um móvel esquecido. Mas o que costuma parecer natural naquele dia começou a incomodar alguém que tentava, como sempre, passar despercebido. Ele entrou de boné baixo, óculos escuros, apesar da janela ensolarada, e calcou o passo para ocupar um canto do salão sem alarde. Era Osvaldo, um ator conhecido, acostumado a multidões e a aplausos, mas desejando naquele momento apenas um prato quente e um lugar tranquilo. Ele tomou o cardápio, mas não foi o cardápio que prendeu sua atenção. Foi a postura tranquila daquela mulher, a maneira como ela alinhava a colher ao prato sem pressa, como quem conhece o valor de cada gesto. Havia algo em Dulce que lhe trouxe a lembrança de Beatriz, sua avó. O mesmo jeito de enlaçar as mãos, a mesma pequena timidez diante da pressa alheia. A memória veio rápida e dolorosa. Lembranças de jantares que não comparecera, de telefonemas não atendidos porque o trabalho chamava. Um remorso silencioso apertou-lhe o peito. Ele percebeu, com clareza cortante, o quanto costuma acreditar que alguns sinais de afeto podem ser adiados. Antes que pudesse decidir o que fazer, a cena se repetiu. Um garçom passou por Dulce sem perguntar se ela queria pedir algo. Osvaldo olhou ao redor. As pessoas não olhavam, mas ele olhou e resolveu que naquele pedaço de chão entre as mesas, uma dignidade precisava ser devolvida. Se essa história te interessa, inscreva-se. É assim que histórias como esta chegam a quem precisa. Ele chamou o garçom com um gesto calmo, sem alardes. O homem, Edilson de avental já amassado, olhou sem reconhecer. Quando ouviu o nome de Dulce, o rosto mostrou primeiro surpresa, depois um leve constrangimento, como quem percebeu que a própria rotina havia se tornado rude. "Senhor, a senhora está esperando há quase 1 hora", disse Osvaldo numa voz mais firme do que a de costume. "Por favor, traga o cardápio dela e traga também a água." Edilson franziu a testa, desviou os olhos para a cozinha e murmurou algo como desculpa. No balcão, Thelma, a gerente, ergueu a cabeça. O salão, que minutos antes corria como se movido por uma só máquina, abriu por um instante um espaço que cheirava a afronta.
aquele olhar de quem foi chamado ao erro. Osvaldo puxou uma cadeira e sentou-se com Dulce como se fosse um amigo antigo. Ela o olhou com curiosidade. Reconheceu o rosto, talvez tivesse visto um filme, talvez não. Não pediu autógrafo. Está esperando há muito tempo? Ele perguntou. Há tempo suficiente para medir o tamanho da pressa do mundo, respondeu ela sorrindo. Havia uma simplicidade digna naquele sorriso. Nada de pena, nada de exposição. Eles começaram a conversar, e o que veio a seguir foi uma sequência de pequenas confissões, que eram, ao mesmo tempo, receitas de vida. Dulce contou com voz firme como os filhos trabalhavam em turnos que raramente coincidiam com as suas quartas-feiras. Como o marido tinha partido há muitos anos e deixado uma casa cheia de recordações. Como ela gostava de se arrumar por dentro antes de sair, um ritual que transformava o ato de almoçar numa celebração discreta. Às quartas-feiras, sinto que estou mantendo um compromisso comigo mesma, disse ela. É um jeito de lembrar quem eu sou. Osvaldo então falou baixinho sobre Beatriz. Minha avó gostava de pão com manteiga e de histórias de antigamente. Eu prometi a ela, quando comecei a viajar, que voltaria mais vezes. Não voltei. Aprendi aqui, hoje, que promessas têm peso. Ele não fez desse remorso um espetáculo. Foi apenas uma verdade solta na mesa entre talheres e olhares. Dulce não julgou. Ofereceu em troca uma percepção simples. A presença resolve parte da saudade. Não tudo, parte. A chegada do prato de Dulce pareceu uma cena sagrada. O garçom que trouxe o pedido havia sido instruído por Thelma a ter mais atenção. Ela vinha de uma conversa rápida e inesperada, em que ouvira a própria voz dizer que a casa precisava cuidar de quem a escolhia com frequência, e não apenas de quem enchia as mesas com grupos grandes. Edilson, que trazia o prato, parou um segundo diante dela, pediu desculpas com uma palavra visível e sentiu algo desenhar-se nele. A percepção de que trabalho bem feito também é prestar atenção. Ao dividir a mesa com Dulce, Osvaldo criou um ritual novo e discreto. Não pediu fotos, não pediu reconhecimento. Pagou a conta sem alarde, mas fez questão de chamar a atenção para algo que transcendia a transação. Pedir que, dali em diante, o restaurante tivesse um cuidado especial com clientes que chegassem sozinhos e demorassem a ser atendidos. Um procedimento simples. Um sorriso, um copo d'água, uma palavra. Thelma anotou tudo com seriedade, como quem entende que pequenas mudanças administrativas podem salvar a dignidade diária de alguém. Mas aquele almoço foi mais do que uma medida imediata de correção. Foi o início de uma troca. Dulce não queria ser objeto de caridade, nem símbolo de nada. Queria conversa, companhia, uma escuta que não tratasse sua história como notícia. Eles falaram de receitas, de novelas antigas, de um trecho de música que a lembrava do tempo de juventude. Ele contou sobre o teatro, sobre a solidão dos camarins, sobre viagens que, apesar de belas, tinham o custo de perder aniversários. Ela riu e disse: estamos sempre em dívida com as pessoas que amamos, mas às vezes o perdão é pagar no presente. Mini gancho. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém esperava. A presença de Osvaldo naquele canto do restaurante provocou algo parecido com uma maré. As pessoas olharam, não por curiosidade sórdida, mas porque a atitude dele fez a cena parecer errada antes de parecer natural. Um homem no balcão, que há minutos parecia distraído, agora se via na obrigação de corrigir. Edilson, que havia trazido o prato, passou a olhar as mesas com mais atenção. Thelma, algumas horas depois, reuniu a equipe e falou sem rodeios. Tampouco interesse pessoal. Era uma mudança de postura. Não é só servir comida, é servir respeito, disse ela.
Propôs um treinamento curto sobre atendimento sensível, estabeleceu uma mesa reservada para clientes que preferiam calma, decorou-a com pequenas flores e um cardápio em letra maior para quem precisasse. Os ajustes foram práticos. Criaram um quadro de avisos com rostos de clientes que frequentavam mais. Não era nada invasivo, era apenas um lembrete para a equipe saber que havia pessoas que mereciam atenção especial. Edilson foi nomeado responsável por recepcionar clientes idosos nas quartas-feiras. Ele sentiu vergonha dos olhares que desviara, mas sentiu também um alívio. Podia, finalmente, consertar o que havia sido negligenciado. As visitas de Osvaldo àquela mesa mudaram a rotina de ambos. Numa das tardes, ele chegou com um pacote de pães de fermentação natural e um tipo de música antiga que colocaram baixinho no celular. Dulce trouxe um caderno com recortes de jornal, receitas e, escondido, um bilhete antigo do marido. Eles conversavam sobre o que a vida reservara, sobre perdas e pequenas vitórias. Havia uma troca genuína. Ele oferecia a presença que sua fama nem sempre permitia, e ela oferecia sabedoria acumulada. Não era uma relação de dependência, mas de convivência. Com o tempo, a história do restaurante começou a se espalhar. Não foi um escândalo público. Foram conversas na vizinhança, histórias trocadas entre mesas, pessoas que saíam e comentavam com amigos. Um jornalista local, tocado pela simplicidade da cena, escreveu uma matéria que contava de um ator que, sem alarde, dera um exemplo de humanidade. A matéria não enfeitava nada, descrevia o óbvio. Ver alguém que espera é um ato de justiça humana. A repercussão trouxe visitas de pessoas que antes desconheciam o restaurante e, mais importante, trouxe olhares novos para o cotidiano. Mini gancho. Ele disse uma frase que foi como um espelho para sua alma. Em uma tarde chuvosa, durante uma entrevista modesta para uma rádio local, Osvaldo foi questionado sobre o episódio que mudara a rotina do restaurante. Sem teatralidade, ele disse: "Aprendi que a fama não me dá licença para fechar os olhos. Minha avó me ensinou que a pessoa mais importante é a que está na sua frente. Hoje, aprendi a colocar isso em prática." A frase correu o suficiente para tocar aqueles que se sentiam, por qualquer razão, invisíveis. Mas especialmente sua atitude virou uma lição prática. Presença é responsabilidade. A amizade entre eles cresceu de forma simples e cotidiana. Nas quartas-feiras, Osvaldo passou a chegar com um livro que lia em voz alta quando havia quietude. Dulce, que gostava de histórias de outros tempos, apreciava. Ela lhe deu conselhos práticos sobre como gerir a ansiedade dos bastidores. Ele, por sua vez, levou para ela pequenas novidades do teatro, programas antigos, fotografias de cenários, histórias dos colegas. Em troca, ela ensinou-lhe a receita de um bolo que guardava desde menina. Um segredo de família que envolvia paciência e medida com as mãos. Eles riem da simplicidade dos gestos. A rima entre a fama dele e a vida dela era, no fim, uma ponte que permitia conversas que ninguém mais fazia. A família de Dulce reagiu de maneira contida. Os filhos, confrontados com a visibilidade discreta do caso, começaram a aparecer mais nas reuniões de domingo. Não foi uma mudança imediata nem perfeita. Foram telefonemas, visitas ao mercado, a concessão de pequenas ajudas. A narrativa, cuidada com empatia, não colocava culpados no centro, apenas pessoas redescobrindo prioridades. Dulce não exigiu mais do que aquilo que acreditava ser justo: companhia e respeito. A presença dos filhos se intensificou com o tempo. Não por obrigação pública, mas por um reconhecimento que, muitas vezes, demora a nascer. Mini gancho. E aquilo que começou como um almoço virou uma lição de vida. Meses depois, quando Osvaldo recebeu um prêmio por sua carreira, decidiu dedicar aquele reconhecimento.
No palco, diante de câmeras e de uma plateia que partilhava do brilho do evento, ele falou de alguém que o ensinara a ver. Não tentou transformar um gesto particular em moral universal. Não fez promessas grandiosas. Falou com honestidade sobre o que aprendera. Há pessoas que esperam sem ser vistas, disse ele. Aprendi que enxergá-las é um gesto de humanidade. Este prêmio é para quem me lembrou disso. O reconhecimento foi simples, mas seu efeito, como a pedra em um lago, produziu círculos que alcançaram outras margens. A lição não foi só para ele. O restaurante ganhou um novo lugar no bairro. Não um altar, não um memorial, mas um compromisso de ética no atendimento. Thelma, que agora liderava um pequeno projeto de formação de equipes, explicou que a mudança fora fruto de uma percepção humana. Clientes não são números. Havia também pequenas homenagens, um quadro com fotografias discretas dos frequentadores mais antigos no corredor. Não para exibir, mas para lembrar. A mesa do canto recebeu um vaso de flores, sempre trocado às quartas-feiras. Havia ali um gesto público de respeito cotidiano. A vida, no entanto, segue com suas surpresas e suas partidas. Dulce, em sua naturalidade, viveu meses felizes de companhia e risadas latentes. Sua saúde, apesar de estável por um tempo, começou a declinar de forma discreta. Quando chegou o dia de seu funeral, a surpresa não foi pelo número de pessoas, mas pela presença de rostos que, ao longo do caminho, haviam aprendido a olhar. Os filhos estiveram lá, mais presentes do que há um ano. Thelma trouxe uma coroa de flores em nome do restaurante. Edilson, com os olhos umedecidos, apertou a mão de quem o nomeara responsável pelo atendimento das quartas. E havia também, claro, alguém com o rosto marcado pela ausência que um dia lhe custara. Osvaldo. No velório, mãos enrugadas encontraram mãos jovens e trêmulas. Ele segurou a mão de Dulce como quem repete um rito de despedida. Aquela mão que anos antes dobrava guardanapos, agora repousava imóvel. Colocou ao lado do caixão um quadro pequeno, não ostentoso. Uma pintura com as cores do fim de tarde, uma representação discreta da mesa do canto com uma toalha, um buquê e um jornal dobrado. Era uma homenagem humilde, não um monumento. Ele disse poucas palavras, mais para si do que para os demais. Obrigado por me lembrar de ver. A comunidade sentiu o efeito sutil e concreto da história. O restaurante manteve sua prática. Quartas-feiras com atenção reforçada, mesas reservadas com papel, com os rostos de frequentadores, treinamento constante para funcionários novos. Thelma foi convidada a falar em uma reunião de comerciantes sobre boas práticas de atendimento. Edilson, que agora recebia clientes idosos com um sorriso, encontrava em sua rotina uma gratificação nova. A sensação de ter consertado um hábito antigo. Os filhos de Dulce seguiram visitando mais. Alguns dias eram de silêncio, outros de conversas longas, todos ganhos no tempo cuidado. No fim, aquilo que começou com uma mesa quase ignorada transformou-se em algo mais amplo, uma lembrança de que pequenas decisões geram consequências visíveis. Não foi uma cura milagrosa dos problemas da velhice, nem uma solução definitiva para as dificuldades familiares. Foi antes uma alteração de atitude que permitiu que vidas ganhassem reconhecimento. A presença de um homem famoso não resolveu todas as questões da cidade, nem prometeu respostas mágicas, mas mostrou o que uma pessoa pode fazer quando resolve olhar. Ao fechar este capítulo, há uma imagem que permanece. A toalha ligeiramente enrugada sobre a mesa do canto, um guardanapo dobrado 3 vezes e um lugar que, mesmo vazio, carrega histórias. Que cada um que ouvir esta história aprenda algo simples e profundo. Enxergar quem espera em silêncio. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém. Talvez você ajude alguém a ser visto hoje. Que você também aprenda a ver quem espera em silêncio.